Olá pessoal, bom dia para todo mundo que acompanha mais uma vez. E hoje eu gostaria de falar um assunto até bem profundo, na verdade. É sobre sonhar. A gente sabe que qualquer pessoa, ela sonha. Qualquer um de nós já sonhou na vida. Não sonho quando eu digo de, por exemplo, você sonhar em ter isso, ter aquilo, não. Quando eu estou falando do sonho, estou falando no ato quando você dorme e você vai sonhar. Bom, há pessoas que dizem que os sonhos são de Deus. Porém, a gente precisa analisar na palavra de Deus se realmente é ou não. E como a gente vai analisar isso? Bom, em Hebreus, capítulo 1 e versículo 1, fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo. Ou seja, aqui está falando que Deus falou de muitas maneiras. E sim, é certo que Deus falou de muitas maneiras. Se a gente for analisar, quando Deus foi mandar o dilúvio, por exemplo, ele avisou o seu servo Moisés. Quando o Senhor foi corrigir as nações de Israel, ele enviou Jeremias, Ezequiel, os seus profetas, falando por meio dos profetas, né? E a gente vai ver em Gênesis capítulo 20, versículo 3, Deus falar em sonho com Abimeleque. José, em Mateus capítulo 1 e versículo 20, é avisado do nascimento do Senhor Jesus em sonho. Percebe bem que esses personagens da palavra de Deus, eles foram avisados em sonho, certo? Eles foram avisados em sonho. Mas, hoje, será que podemos usar essa mesma aplicação? Bom, não. Por que a gente não pode usar essa aplicação? Porque o que acontece? Primeiro motivo, a palavra de Deus ela está completa. Não há necessidade de o Senhor avisar alguém em sonho algo que vai acontecer. Você pode até sonhar com coisas boas, isso não estou falando que isso é errado, e você pode sonhar com coisas ruins também, tudo bem? Mas isso não significa que aquilo vai se cumprir. Isso é muito difícil a gente imaginar nesse aspecto que aquilo vai se cumprir. Não. Então a gente não deve dar créditos aos nossos sonhos. Porque olha o que segundo Coríntios, capítulo 11 e versículo 14, vai nos dizer para nós. Vamos ver aqui. Segundo Coríntios, capítulo 2. Não, segundo Coríntios 11, perdão, o versículo 14. Fala assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Talvez você está pensando assim, não ficou sem sentido. Não, mas não ficou sem sentido. Eu vou explicar para você. O que está querendo dizer que o Satanás ele se transfigura em anjo de luz? Na verdade, ele tenta se parecer com anjo de luz. Isso que é o perigo. Quando a gente leva em consideração os nossos sonhos, que a gente sonhou, a gente pegar aquilo e levar em consideração, a gente vai acabar sendo enganado, de certa forma. Por quê? Eu estava vendo e olhando, depois de olhar um bom tempo, eu vi que Satanás enganou a, a Eva no paraíso. Por que ele enganou Eva? Porque ele queria mostrar uma aparência, mas não é. Mas veja uma coisa muito interessante, que eu não tinha parado para observar, mas então eu estava vendo, e é uma coisa muito interessante mesmo. Veja bem,
Aqui diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se a gente for ler, eh, se a gente for ler em Jó, capítulo 1, versículo 6, veja bem o que vai ter escrito. Jó, 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 capítulo 1, versículo 6. O que fala aqui? Fala que quando Satanás vai atacar Jó, ele vai chegar diante da presença do Senhor para falar com ele, para se apresentar perante ele. Só que tem uma expressão aqui que é muito interessante. Olha o que está escrito. Se a gente for ler bem, a gente vai conseguir entender isso. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Perceba que o que está escrito aqui é que Satanás não veio só. Satanás não veio à frente ou atrás, mas ele se misturou com os anjos. O que dá para entender isso, porque que a parte B desse versículo fala assim: veio também Satanás entre eles. O que a gente entende isso? Que Satanás estava se escondendo ali no meio dos anjos para se aparecer com um anjo de luz. Por isso que nos nossos sonhos a gente não deve dar crédito, porque o Senhor não vai enviar uma mensagem com sonho através de hoje, porque a Bíblia está completa. E pode ser, o que acontece? Quando você receber uma mensagem, a pessoa me avisou em sonho, vai ser o quê? Pode ser que Satanás se passou e mandou aquela mensagem para você. Portanto, é uma mensagem falsa. Satanás ele é astuto. Então, a gente deve analisar muito bem. Porque o que acontece? A Bíblia mesmo fala em 1 João capítulo 4, versículo 1, que é para a gente o quê? Não dar crédito a qualquer espírito. Antes, provai ou examinais se esses espíritos são de Deus. O que está querendo dizer isso? Está querendo dizer que é para a gente ver se aquele espírito é ou não do Senhor. Eu já vi muitas pessoas, por incrível que pareça, dizer assim: eu sonhei com uma pessoa que morreu há 100 anos atrás. É só um exemplo, tá, gente? Mas eu já ouvi isso mesmo. 100 anos atrás veio em sonho e me falou isso, sem assado. Cuidado com isso. Cuidado, muito cuidado. Porque o que acontece? Para começo de conversa, a Bíblia também proíbe a relação dos mortos com os vivos, porque os mortos nada sabem. A Bíblia nos diz claramente que é proibido tentar fazer contato com os mortos. São planos diferentes que estamos. E a gente não pode interceder em nossas orações, orar para uma pessoa morta, como assim o contrário também. Não pode. Ou seja, o que eu estou querendo dizer isso? Que a gente deve analisar se realmente o Espírito é de Deus ou não. Mas o Senhor ele não vai avisar em sonho como ele avisava antigamente. Quando se a gente for olhar ali em Daniel, o que acontece? Quer ver? Acho que eu não anotei aqui. Mas quando Daniel foi ali, ele foi falar. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Daniel. Quer ver? Vamos ler uma referência aqui. Quer ver? Aqui, ó. O sonho de Nabucodonosor. Daniel, ele vai pedir o que? Para quem? Pedir ao Senhor para que para que o Senhor possa estar falando com ele a respeito daquilo, do que passou
no sonho de Nabucodonosor. O que dá pra gente entender aqui? Tinha um versículo aqui, só um minutinho que eu vou procurar ele aqui. Não vou achar aqui agora, não anotei ele não. O que aconteceu? A gente vai entender o contexto. Daniel, ele interpretou o sonho do rei de Nabucodonosor. Hoje, a gente não tem uma necessidade de ficar fazendo interpretações de sonho. Porque em Hebreus capítulo 1 fala assim que nos últimos dias o Senhor falou o quê? Falou pelos profetas de muitas maneiras. Mas agora que a gente já tem a palavra de Deus completa, que a gente já sabe o que aconteceu e já sabe da morte de Cristo e a ressurreição para a nossa justificação, não faz sentido mais a gente falar que a gente tem um sonho e que esse sonho vai se cumprir ou vai se concretizar. Porque a gente já está com a Bíblia completa em mãos. Portanto, quando a gente sonha, a gente deve tomar muito cuidado para a gente não estar se enganando a gente mesmo. Quantas vezes a gente não sonha com uma pessoa, aconteceu uma coisa ruim com aquela pessoa e depois aquilo não acontece nada. Quer dizer, a gente não pode ficar dando crédito a isso. Então, é por isso. Olha, uma coisa, eu particularmente falando, uma coisa que eu acho é que Deus possa usar uma maneira de te alertar em relação a isso. Por exemplo, que você necessita da salvação. Como assim? Eu mesmo sou uma pessoa que uma vez, há muito tempo atrás, eu sonhei em relação a um lugar muito triste, onde as pessoas andavam cabisbaixas e tal. Então eu lembro que eu perguntei a uma pessoa em relação a isso, e a pessoa me falou exatamente no ponto da salvação, no que dizia a respeito da salvação. Então, quer dizer, eu creio que foi muita misericórdia de Deus que foi ali manifestado. Mas o Senhor, ele não fala em sonhos mais, tá bom? Os espíritos maus, eles enganam. Olha aqui, em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1, vai nos dizer assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, presta atenção nessa parte, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Aqui, Timóteo, ele está tratando de algumas coisas sobre a falsidade, que nos últimos dias havia apostasia, no versículo 2 havia a hipocrisia, no 3 o proibimento de casamento. Então, ele vai tratar desses assuntos. E aqui ele fala aqui também, e o que? Dá ouvidos a espíritos enganadores. Portanto, meus amados irmãos, e você que está vendo esse vídeo, se uma pessoa algum dia chegar perto de você e falar assim, o Senhor me disse em sonho, cuidado, essa expressão que a gente usa de o Senhor me disse, a gente não, que eu não uso essa expressão, só se realmente estiver na palavra de Deus. Essa expressão que as pessoas têm o costume de ter na boca, que o Senhor me disse, o Senhor me falou, pode ser uma armadilha. O que eu estou tentando dizer é que talvez você sonhe e fale por uma pessoa, eu sonhei com você que o Senhor me disse isso. Tome muito cuidado com isso, porque não faz sentido. Se a gente for analisar devagar, com calma, não faz sentido mais o Senhor levantar algum profeta para profetizar algo. Não existe, porque a Bíblia já está completa. O que a gente precisa saber está aqui. Eu tenho o costume de falar que a Bíblia se divide em 3 partes. O Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo.
A Bíblia, ela se divide em 3 partes em relação ao tempo: presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. Por que presente? Porque ela trata das coisas do presente. A gente leu aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que muitos iriam dar ouvidos a espíritos enganadores. Passado, porque no passado, a gente for analisar, o Senhor falava em sonhos. E no futuro, agora que a gente está, e a Bíblia está toda completa, o Senhor não vai levantar alguém para falar em sonho, tá bom? É por isso, tomem, o que eu quero dizer mais é, tomem cuidado quando alguém lhes disser que o Senhor diz. Essa expressão é muito forte e certamente se você for um cristão verdadeiramente salvo, o Senhor vai te cobrar isso. Os sonhos que a gente tem não possa fazer sentido, mas eu creio que de uma certa forma ou outra, se um alerta para a pessoa, se você sonhar de repente com alguma coisa ruim, pode ser que você busque a palavra de Deus, busque alguma coisa, mas não quer dizer que os sonhos são por Deus. Porque o que acontece? Antigamente o Senhor falava pelos sonhos. Era um meio que o Senhor tinha de falar. Hoje a gente tem a Bíblia completa para que a gente lendo o Senhor fale conosco. É por isso que é importante. A gente deve saber e entender isso. Tá bom? O Senhor também falou por parábolas. E ele deixou registrado isso. A gente for olhar no Novo Testamento, tem várias parábolas que o Senhor Jesus conta. Ele conta parábolas por quê? Para a gente entender, para aquelas pessoas que são mais, como que eu digo? Para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender as outras partes, porque tem pessoas que têm dificuldade, entendam por parábolas. É por isso que tem parábolas. Oséias capítulo 12 e versículo 10. Oséias capítulo 12 e versículo 10. Olha o que vai nos falar em relação a parábola. Fala assim: falei, Oséias 12 e 10. Falei aos profetas e multipliquei a visão. Pelo ministério dos profetas, propus parábolas. A gente vai ver que o Senhor usava os profetas também para falar por parábolas. Hoje em dia não vai existir uma nova parábola, porque as que a gente tem na Bíblia, tem muitas coisas na Bíblia que não foram escritas, porque a própria palavra de Deus fala que não podiam conter-se em livros. Então o que dá para a gente entender? Se a gente for parar e levar em relação aos nossos sonhos, a gente pode cair num abismo muito grande. Porque o que acontece? Satanás pode se vier em sonho e tentar nos atormentar. É importante a gente tomar cuidado. Mas, portanto, meus amados irmãos, amigos e colegas, vigiai e orai, para que quando o inimigo chegar e vier tentar lhe atacar, você esteja protegido e revestido da armadura de Deus. Que Deus, mais na sua soberana graça, abençoe cada um de vocês.